O especialista Harold Edgerton diz brincando que o olho humano não é tão bom assim. Já com o aparelho é possível ver tudo, mas tudo mesmo. É como acontece com as hélices deste ventilador, espalhando a fumaça. O que não pode ser visto normalmente é mostrado de forma clara. E algumas respostas de problemas de engenharia ou científicos são obtidas mais facilmente. Tudo porque as imagens conseguidas através desta técnica deixaram de ser vistas apenas pelo lado curioso. Reparem, o jogador chuta a bola. E a foto em alta velocidade registra o movimento exato em que o pé do jogador tocou na bola. O ginasta com todos os movimentos fotografados. Uma bala furando 3 bolas de ar. O desafio máximo para as fotos de alta velocidade são os tiros. Porque a luz do estroboscópio tem de estar ajustada à velocidade da bala, que é de 1/1000º de metro por segundo. Uma maçã sendo atravessada ao meio. Aqui, uma criança fotografada movimento por movimento. No final, um momento descontraído do cientista. Ele resolve posar para uma simples fotografia. Simples? Parece que o Dr. Harold leva mesmo tudo a sério. Você já deve ter acreditado em algum boato, não é mesmo? É o tal negócio, se alguém chega pra você e diz que certa pessoa morreu, mas de repente você dá com essa pessoa que morreu ali, vivinha, à sua frente. Esse tipo de boato costuma acontecer com pessoas famosas, como essas aí. Com Dirce Miliaccio, que já foi a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, a coisa foi estranha, porque ela só soube que tinha morrido quando chegou no trabalho. E aí, já desde a porta, assim, as pessoas que foram me vendo, eu já fui sentindo a reação deles. Quando eles me viram, estavam me vendo viva, né? Eu achei muito estranho, porque as pessoas começaram a correr, a telefonar para casa da minha sogra e queriam vir aqui. Foi uma correria para saber como, por que eu tinha morrido, né? Também tem uma coisa que não me impressiona, o fato de dizer que eu morri. Porque já houve esse boato, eu atendi o telefone e foi muito engraçado, entre muitos telefonemas, quando eu atendi, a pessoa disse, não, eu só quero saber se você está vivo. Eu digo, tô, e tô falando. Um campeão de morte por boatos. Grande Otelo. É difícil o ano em que um boato não mata Otelo. E qual era a tua reação quando sabia que as pessoas tinham pensado que você tinha morrido? Aí imediatamente eu tratava de fazer alguma coisa em algum lugar que tivesse muita gente, que era para verem que eu estava vivo. Alguém aí já morreu? Eu já. Esta semana a notícia da minha morte correu o Brasil inteiro. E com uma velocidade tão grande que eu estou convencido de que, apesar de todos os meios eletrônicos de comunicação, o maior e mais eficiente órgão de divulgação é a boca. Porque, olha, de boca em boca, sabe, o negócio foi passando, morreu o Chico Anísio, o Chico morreu o Chico dançou, tá comendo capim pela raiz, e houve até, sabe, umas formas engraçadinhas de passar a notícia. Sabe quem morreu? Quem? O Chico City. Mas o pessoal caprichou, porque me mataram bem matado. Eu tive infarte, trombose, derrame, eu morri num acidente de carro em Minas, no Ceará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas cercaram pelos 7 lados. O negócio foi tão bem feito que eu não sei como é que eu escapei. Porque me passaram pro já era quando eu ainda sou. Continuo moço ainda, né? Como não parti dessa para melhor, continuo na pior. Que a lacuna que a minha morte ia abrir, vocês podem fechar. Durante muitas horas eu fui dado como morto, mas morto mesmo. Mas a minha não morte livrou vocês de uma porção de coisas. Se eu demoro mais meia hora para aparecer aqui na Globo, já estava pronto o Globo Repórter sobre a minha vida. E Globo Repórter, primeira parte. Alguns atores e cantores têm nomes que para nós são imponentes, né? Como James Taylor, Robert Redford. Mas será que na terra deles, ou melhor ainda, na língua deles, os nomes são tão imponentes assim? Vamos ver como é que ficaria a tradução ao pé da letra. Você pode achar estranho, mas o cantor Ferroada é o famoso Sting, ex-vocalista do grupo The Police. Já Frederico Mercúrio não é ninguém mais, ninguém menos do que Freddie Mercury, do conjunto Queen. Se a tradução de nomes estrangeiros fosse realmente adotada no Brasil, veja como ficariam os nomes desses artistas. Jaime Alfaiate seria o nome brasileiro de James Taylor.
Será que com um nome desses, as vendas dos discos dele continuariam tão bem? Quem talvez também não fizesse muito sucesso seria Miguel Filho de Jaques, conhecido no exterior como Michael Jackson. E Cat Stevens viraria Gato Stevens. O vocalista do grupo Led Zeppelin, Robert Plant, se chamaria Roberto Planta. No calor brasileiro, um nome para fazer sucesso mesmo, Dona Verão, ou seja, Dona Summer. E o nome para provocar polêmica, o do cantor negro Barry Branco. Para os íntimos, Barry White. E quem é que torceria por um herói chamado Garanhão Silvestre? Ou seja, Sylvester Stallone. Se os nomes abrasileirados fazem tanta diferença no setor artístico e musical, não se espante. Terrível mesmo seria ligar a televisão e saber que o vice-presidente americano, Jorge Arbusto, estaria em visita ao Brasil. Afinal, política é coisa séria, ou não é? A Mona Lisa talvez seja o quadro clássico mais famoso do mundo. Vocês sabiam que existe mais de um quadro da Mona Lisa? E todos eles originais. Embora existam mais de 60 pretensas Giocondas catalogadas em todo o mundo, verdadeiras mesmo, existem apenas 2. E apesar da semelhança e de terem sido pintadas pelo mesmo artista Leonardo da Vinci, são 2 mulheres diferentes. Uma, a mais famosa, está no Museu do Louvre, em Paris. A outra sorri misteriosamente num apartamento em Kensington, um bairro londrino. Tudo começou quando Da Vinci recebeu a incumbência de pintar o retrato da mulher de um nobre florentino, a senhora Mona Lisa da Gioconda. Leonardo era um perfeccionista. Pintava seus modelos várias vezes até chegar ao que considerava ideal. Acabado o trabalho, que levou 4 anos, o quadro foi entregue à nobre família Giocondo. Leonardo preparava-se para passar algum tempo vivendo em Paris. Foi quando Giuliano de Médici encomendou ao artista um quadro de sua amante, Constanza d'Avalos, que por coincidência era conhecida como La Gioconda, que quer dizer a sorridente. Aproveitando a impressionante semelhança fisionômica entre La Gioconda e La Giocondo, o pintor usou como base para o retrato da famosa amante um dos esboços feitos para o da respeitosa esposa. Deu certo, mas ele mal sabia a confusão que estava criando. Ao terminar o trabalho, o cliente Giuliano Médici havia terminado o romance com a amante e não queria mais o quadro. Leonardo levou a pintura para Paris. E foi assim que o quadro veio a terminar no Louvre. O outro ficou com a família Giocondo até o início do século XX, quando foi comprado por um colecionador inglês e levado para Londres. O Dr. Pulitzer, atual dono do quadro, garante a autenticidade dele, após exames fotográficos microscópicos que registraram as impressões digitais de Leonardo da Vinci em partes da pintura. Ele tinha o hábito de passar o dedo no óleo dos quadros para conseguir efeitos na pintura. Todos os quadros que deixou foram autenticados através de suas impressões digitais. E assim, apesar de existirem no mundo inúmeras Mona Lisas, como esta de Rafael, desenhada no próprio ateliê de Da Vinci, ou esta de Constanza d'Avalos, La Gioconda desnuda, atribuída à escola de Leonardo, na verdade, existem apenas 2 Mona Lisas autênticas: La Gioconda, de Paris, e La Giocondo, de Londres. Tenda dos Milagres, amanhã, 10h15 da noite. Este é o momento mais importante na vida de um lolo, o teste da fofura. Mas só passa quem estiver fofinho. Quem não estiver fofinho, toma mais uma dose de leite maltado e outro banho do delicioso chocolate com leite Nestlé. Porque ser fofinho é o maior orgulho de um lolo. Tô fofo, tô fofo. Vamos logo, menino. Lolo chocolate fofinho da Nestlé. Sinta, maleável até as pontas. É Flex, o condicionador extra volume com bálsamo e proteínas. Extra sexy, extra brilhante. Use o condicionador e o shampoo Flex extra volume da Revlon. Lindo. Sabe quem voltou pra gente? O famoso Yo-Yo Russo Coca-Cola. Voltei pra ficar com você na toda hora. Com ele é livre, brincadeira não tem hora. Divirta-se comigo, bebendo Coca-Cola. É a mania mais gostosa que você já provou. Ele faz truques e mais truques. É assim que eu sou. Yo-Yo, yo-yo. Voltei.
Voltou a mania que vai e volta. Ioiô Russell, Coca-Cola, Fanta, Sprite e daí. Volte pra ela. Coca-Cola.